Hoje é segunda-feira, 7 de outubro de 2013. As doenças negligenciadas. Elas estão principalmente nos países pobres ou em desenvolvimento e atingem população do campo ou de áreas urbanas sem infraestrutura alguma, com problemas de moradia, educação e de acesso ao tratamento de saúde. Atualmente, a Organização Mundial de Saúde atua dividindo essas doenças em dois grandes grupos. As que são tratáveis, ou seja, aquelas que temos meios de combatê-las, como a filariose e esquistossomose e a dengue, e as que ainda estão sem tratamento e exigem cuidados específicos, como leishmaniose e a doença de Chagas. E por que elas são consideradas negligenciadas? Simplesmente porque não são do interesse dos laboratórios e indústria farmacêutica. Publicações científicas, como a revista inglesa The Lancet, já revelaram, por exemplo, que entre 1975 e 2004 foram registrados mais de 1.500 medicamentos. Deles, apenas 21 foram para doenças negligenciadas. Nesta edição do Jornal Futura, vamos mostrar uma entrevista com um médico italiano residente em nosso país que, sensibilizado com essa questão, investiu em pesquisa e criou testes que facilitam o diagnóstico dessas doenças. Veja. Nós temos vários testes já registrados na Anvisa, vários hospitais federais, estaduais, municipais já estão utilizando, prefeituras estão utilizando os nossos testes. E veja também, altamente tóxica, a sobra da maioria das tintas deve ter a reciclagem como destino. O ideal é o incentivo à reciclagem. Quando você ajuda a reciclagem, você torna o preço da reciclagem competitivo. Muitas coisas você está deixando de reciclar porque o preço não é mais competitivo. Em Itajaí, Santa Catarina, pessoas idosas embarcam em suas lembranças, movidas pelo ritmo de sua época. A gente se sente viva, né? Se sente valorizada, porque é uma coisa assim que toca profundamente a gente, essas lembranças. Você já parou para pensar em quanta tinta é produzida anualmente no Brasil? Para você ter uma ideia, o nosso país produz mais de 1 bilhão de litros de tintas por ano, o que coloca o país como o quarto produtor mundial. Por diversos motivos, uma parcela do que é produzido acaba tendo de ser descartada. E este é um processo que exige cuidados, porque a tinta é um material tóxico. Veja na reportagem da TV Mackenzie. Elas deixam tudo mais colorido e estão em praticamente todos os lugares. Nas paredes, nos móveis, nos aparelhos eletrônicos. De acordo com a Abrafat, Associação Brasileira dos Fabricantes de Tintas, o Brasil produz 1 bilhão e 400 milhões de litros de tinta por ano. Uma parcela deste material é descartada, o que requer cuidados especiais. A maioria arrasadora é tóxica. Você não deve descartar in natura no lixo. Por um motivo simples, ela é um resíduo perigoso, porque ele tem, na maioria das vezes, solvente. Mais de 1 milhão de quilos de tinta é descartado por mês no Brasil. De acordo com a Abrafat, os motivos mais comuns do descarte são, em primeiro lugar, a sobra dos próprios fabricantes, que por algum motivo de controle de qualidade não podem colocar o produto no mercado. Em segundo lugar, estão as tintas vencidas e, em terceiro, o material que sobrou das pinturas de grandes construções. A norma 10.004 da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, classifica as tintas como resíduo de classe 1, perigoso, que oferece risco à saúde pública e ao meio ambiente. Indo para lixão, o solo é contaminado com solvente. Ele não tem acordo, é resíduo perigoso, vai parar com certeza no lençol freático. O solvente ataca as vias aéreas e traz os problemas inerentes à saúde. A planta vai perdendo a sua atividade. Os animais sofrem igualzinho a nós, não tem diferença. Na verdade, eles sofrem, alguns sofrem menos, outros sofrem mais, mas, por exemplo, peixes, caiu esse solvente, foi para a água, os peixes vão morrer todos, porque o oxigênio da água acaba. Pelas normas, os geradores deste resíduo têm algumas opções para descartá-lo. A tinta pode ser enviada para aterro industrial, para incineração ou para coprocessamento, em que acontece a destruição térmica. Porém, estes procedimentos têm um custo alto. O processo mais usado e que vem crescendo a cada ano é a reciclagem e o reuso do material, que traz vantagens econômicas e ambientais. Esta empresa, que fica em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, recicla em média 120 mil quilos de tinta por mês. O processo utiliza apenas 30% da energia que seria utilizada na fabricação de uma nova tinta. 30 anos atrás, quando meu pai começou a fazer esse processo,
o mundo praticamente não falava em reciclagem, né? Então, a nossa indústria ela vem sempre crescendo, porque as empresas que geram os resíduos são mais controladas, acaba gerando uma receita para a empresa porque nós compramos. Em contrapartida, o volume crescendo, a gente tem que vender mais produto. E aí nós temos a sociedade preocupada em consumir um produto ecologicamente correto, nós temos um custo reduzido, então eu posso dizer que eu sou um empresário hoje que consigo, o mercado nos ajuda a crescer. Aqui o processo de reciclagem começa na compra dos resíduos industriais das empresas. O material chega na recicladora, passa por uma triagem e separação e pela destruição das borras de tinta. Em seguida, é feita a filtragem, o tingimento e o envase, e a tinta é então distribuída para os compradores. Grandes clientes que são fazendas, agropecuárias, usinas, tudo para pintar os equipamentos, né? E tem hoje a indústria da construção civil. Nosso produto ele sempre acaba sendo consumido numa quantidade grande, porque é um produto para utilização contínua na indústria ou para uma grande propriedade que vai fazer a pintura de paredes, grades, enfim, pisos. Para o químico especialista em saúde pública e ambiental, é preciso conhecer a procedência da tinta reciclada, pois ela pode vir com impurezas que são prejudiciais à saúde. Ele conta que, em alguns casos, isso ocorre para baratear o custo da reciclada. Assim, ela pode concorrer com as tintas novas. O ideal é o incentivo à reciclagem. Quando você ajuda a reciclagem, você torna o preço da reciclagem competitivo. Muitas coisas você está deixando de reciclar porque o preço não é mais competitivo. Agora, direito do consumidor. Para saber quanto tempo possui de garantia um produto ou serviço comprado ou contratado, é importante o consumidor saber classificar esse produto ou serviço. Existem dois tipos, os duráveis e os não duráveis. Eles se diferem pela durabilidade, medida conforme o tempo de uso. E o prazo mínimo de garantia é de 30 dias, mas pode triplicar no caso de produtos duráveis, como eletrodomésticos, por exemplo. Entretanto, a forma como o consumidor terá o problema resolvido varia de acordo com a situação. Saiba mais sobre garantia de bens e serviços no quadro Direito da Gente desta semana. O que é a garantia legal? A garantia legal, ela já vem implícita, é estabelecida pelo Código e não depende de nenhum termo escrito, não depende de acordo, de ser oferecido pelo fabricante, pelo fornecedor, nada disso. É uma garantia que é de 30 dias para os bens não duráveis e de 90 dias para os bens duráveis. Gostaria de saber o que é garantia contratual. A garantia contratual já decorre de uma liberalidade do fornecedor. Normalmente vem com algum termo escrito pela aquisição do produto e não tem um prazo fixo. É a garantia que a gente está utiliza nos bens normalmente, sejam 6 meses, 1 ano, é a garantia instituída na compra. Eu queria saber se a garantia estendida tem a mesma coisa que a garantia contratual. Não, a garantia estendida já é um acréscimo, na verdade é uma modalidade de seguro que é oferecido e isso às vezes gera certa confusão, porque ela não é um prolongamento da garantia. Ela é um seguro, como eu disse, que pode acrescentar ou diferenciar a abrangência da garantia, do reparo que deve ser feito no produto, no defeito, no vício encontrado. Por ser um contrato, uma negociação à parte, seja a abrangência, seja o valor cobrado, fica ao critério da negociação, da adesão ou não do fornecedor. Então são condições que às vezes repetem e muitas vezes não repetem o que foi estabelecido pela garantia contratual. Se eu perder a nota fiscal ou o certificado de garantia do produto que comprei e depois eu preciso de garantia do produto, manutenção, alguma coisa, alguém será que me consegue isso? O importante nessa situação de acionar a garantia é que fique demonstrado que o prazo está sendo cumprido. Então, na eventualidade dessa nota fiscal não existir, uma declaração de compra que o fornecedor, a loja,
pode fornecer, já seria suficiente para comprovar a data da aquisição e, com isso, permitir que a garantia seja acionada. A gente faz um breve intervalo e no próximo bloco o nosso assunto é saúde. Até já! Em instantes, uma entrevista com o médico criador de testes que detectam com facilidade doenças que no Brasil são negligenciadas.